Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao módulo de contextualização do Programa Especial de Nivelamento de Conhecimento da Livre Business Design. A tomada de decisões é a principal atividade em várias profissões, tais como médicos, juízes, arquitetos, consultores, designers, executivos, gestores, jornalistas, investidores, políticos, etc. Algumas das decisões tomadas por esses públicos podem ter um impacto positivo ou negativo no futuro de vidas humanas ou de empresas. Por mais incrível que pareça, ainda encontramos muita gente decidindo sem ter a capacidade de julgamento necessária para fazer as escolhas pertinentes. Esse módulo tem por objetivo apresentar os resultados de nossos 10 anos de pesquisa sobre capacidade de julgamento organizacional, que doravante chamaremos de fábrica de decisões, as linhas de produção das decisões corporativas nas empresas que fizeram parte da amostra dessa pesquisa. Algumas foram nossas clientes ou ainda são, outras foram ou ainda são clientes de nossa rede de consultores. Esses resultados expressam a verdadeira realidade dos bastidores da tomada de decisões corporativas nas empresas de uma maneira geral, seja uma sequência de decisões relativa à montagem de modelos ou plano de negócios, ou relativa a uma operação de fusão-aquisição de empresas, ou relativa à elaboração de estratégias de negócios, ou relativa à aquisição de um software, ou relativa à contratação de um talento, ou ainda relativa ao controle de crises. Tal realidade percebida pode gerar certo desconforto ou angústia e acionar os mecanismos de defesa daqueles que sentirem que seus egos foram ameaçados ou feridos, gerando as mais diversas e criativas justificativas em função de uma constatação constrangedora. Bem, se você não quiser lidar com a situação, pode enterrar a sua cabeça na areia como faz o avestruz e fingir que a carapuça não lhe serviu. Por outro lado, se realmente quiser eliminar esse problema, que tira o sono de muitos decisores, embarque de coração aberto neste mundo fantástico de fazer boas escolhas, base fundamental para a formação de verdadeiros líderes. Não tenha medo do que preparamos para você. É só ter a coragem de admitir para você mesmo que tem um problema. Estaremos com vocês sempre que desejarem. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a capacidade de julgamento organizacional ou a nossa fábrica de decisões corporativas. O nosso processo de produção é formado por vários fatores de produção que estão agrupados em 8 grupos distintos. Eles podem estar agrupados em fatores de produção referentes à matéria-prima, ou referentes a métodos e técnicas, ou fatores de produção referentes à mão de obra, ou à tecnologia da informação, ou à plataforma de trabalho, ou fatores de produção relacionados a interfaces, ou a competências, ou a nossa mente, nossos processos cognitivos. Todos esses fatores de produção, ou mesmo todos esses grupos, vão estar trabalhando de uma maneira integrada e alinhada para produzir as nossas decisões corporativas. Todo dia, o ambiente de negócios no qual atuamos sofre um número infinito de influências provenientes das mais diversas fontes ou canais de observação. O sistema sensorial das empresas, constituído principalmente por aqueles fatores que atuam no ambiente de negócios do tipo econômicos, sociais, políticos, mercadológicos, ecológicos, tecnológicos, correspondem aos nossos sentidos, precisa ser dinâmico e estar sempre de prontidão para perceber e registrar dados sobre eventos e comportamentos de todas as partes interessadas. A análise desses dados vai acionar a nossa fábrica de decisões a fim de estabelecer ações e reações em resposta às oportunidades e ameaças identificadas. Uma fábrica de decisões é constituída de várias linhas de produção de decisões corporativas. Cada linha de produção possui uma série de fatores de produção adequados que, articulados e integrados, vão produzir a decisão corporativa desejada. Quanto maior for essa conformidade, maior será a efetividade da decisão corporativa. Uma empresa de porte médio pode fabricar em torno de 2 milhões de decisões por dia. Sendo assim, nossa fábrica tem que ter linhas de produção bastante enxutas e produtivas. Para obter esse número, é preciso identificar no contexto de cada serviço interno processo quantas decisões diárias existem e multiplicar pela demanda estimada para este serviço interno processo em referência. Se você fizer esse cálculo para todos os serviços internos processos da sua empresa, o somatório de todos esses produtos será o volume de decisões que a sua empresa toma por dia. Com esse número em mãos, talvez com uma distribuição de frequência por tipo ou relevância das decisões, você poderá avaliar o grau de vulnerabilidade da sua empresa quando se trata de tomar decisões corporativas corretas. Então, até aqui está tudo tranquilo?
Então, por que você está suando e se mexendo tanto na cadeira? Na verdade, você ainda não conhece esse número, não é mesmo? Fique calmo, você não está sendo filmado. Nas últimas décadas, gestores, executivos e líderes de empresas de qualquer setor ou porte no mundo inteiro foram assediados por soluções de apoio às decisões corporativas de diversas naturezas, tais como sistemas ERP ou transacionais, CRM de relacionamento com o cliente, SRM de relacionamento com o fornecedor, BI de Business Intelligence, sistemas de apoio à decisão, sistemas de decisões executivas, etc. Esses sistemas ou soluções aceleraram bastante a produção de dados e informações, mas tal fato não teve o impacto esperado na qualidade da produção de decisões corporativas. Percebemos que os produtos gerados por tais sistemas ou soluções representam somente um dos fatores de produção demandado pelas linhas de produção de decisões corporativas. Após milhões de dólares investidos, constatamos que os decisores ainda têm dificuldade para fazer escolhas mais efetivas e considerando o cenário de seus respectivos ambientes de negócio e a falta de disponibilidade de outros fatores de produção. Percebemos que o que estava e ainda está errado é que os decisores não possuem a capacidade de julgamento organizacional, isto é, a capacidade de elaborar decisões corporativas ou fazer escolhas corretas, principalmente em situações que exigem maior nível de consciência sobre toda a linha de produção da decisão corporativa. Existe um uso abusivo do feeling ou da intuição ou ainda do instinto em detrimento de processos ou pensamentos mais racionais de tomada de decisão. É verdade que muitas empresas deram certo, só não sabemos o que está por trás e qual foi o custo de seus sucessos até aqui. Usualmente, tais informações não são reveladas. Em relação à minoria de empresas, talvez tenham dado sorte de terem encontrado talentos que preencheram com grande propriedade o vácuo relativo à falta de capacidade de julgamento organizacional. Então, pessoal, agora que vocês já conhecem a estrutura de um processo de produção de decisões corporativas, vou falar um pouquinho para vocês sobre a pesquisa que nós temos feito durante os últimos 10 anos, junto a líderes, executivos e gestores de empresas de vários setores e portes, a fim de descobrir quais eram as dificuldades que eles tinham no desenvolvimento e elaboração das decisões corporativas. E o que a gente resolveu fazer? Vamos pegar esse material todo apurado na pesquisa e vamos utilizar a própria estrutura do processo de produção de decisões corporativas para apresentar esse cenário para vocês. Vamos começar com as decisões corporativas, que é o efeito, né? Aquilo que o processo de produção busca produzir. E vamos ver mais ou menos como é que a realidade das decisões corporativas nas empresas que foram objeto de nossa pesquisa durante todos esses anos. Vamos começar aqui com esse item falando de ausência de um padrão de especificação formal de uma decisão corporativa. Isso significa que, se você perguntar para mandar uma pessoa desenhar como é que é o modelo mental de como uma decisão corporativa se constitui e pedir para um outro, os resultados vão ser diferentes. Se pedir para 10, você vai receber 10 resultados diferentes. Ou seja, não existe um padrão de especificação formal. Não existe um entendimento corporativo de como a decisão corporativa deve ser representada. Ou seja, não existe ninguém tentando viabilizar essa coisa, tentando padronizar essa representação. Não existe um mapa de decisões existentes no escopo de cada processo, ou seja, eu posso ter dezenas, centenas de processos e eu não sei quais são as decisões que existem dentro de cada processo e, quiçá, como essas decisões se interligam e como elas acontecem. Cada colaborador tem a sua própria ideia no formato da linha de produção de cada decisão. É verdade, cada um tem uma própria linha de produção de decisão corporativa na sua cabeça e faz a decisão da sua maneira. Não existe um formato padrão para a documentação da produção da decisão corporativa. É verdade, depois que você acaba de tomar a decisão, se você quiser documentar essa decisão para que ela possa ser consultada, estudada por mais alguém, mais adiante, não existe uma maneira de documentar isso. Quer dizer, você pode simplesmente escrever no papel, deixar em algum lugar, deixar essas informações distribuídas pela empresa inteira e ninguém jamais vai saber de que ela existe e, portanto, não vai ter acesso àquela documentação importante. A mesma decisão corporativa pode ser fabricada por várias linhas de produção diferentes com resultados diferentes, é verdade. Se você pedir para 10, 15 gestores tomarem uma decisão e cada um tem uma linha de produção diferente na cabeça, ele pode usar a linha de produção deles e obter um resultado também diferente. Então, aí, imagina o que pode acontecer.
se uma empresa pode tomar mais de 2 milhões de decisões por dia e cada um tem uma própria linha de produção na cabeça, obtendo um resultado diferente, vai ser meio complicado gerenciar uma empresa assim. Toda decisão corporativa é produzida como se fosse a primeira vez. É verdade, não tem padrão para você poder seguir a execução daquela decisão. Não existe uma coisa, um procedimento para aquela decisão. Cada um decide da sua maneira e cada vez, se o mesmo pessoa se tiver que tomar a decisão N vezes, ele vai fazer N vezes como se fosse a primeira vez que ele estivesse fazendo. Não existe assim uma reutilização de nenhum recurso para que possa aumentar o custo, o esforço e dedicados àquela determinada decisão. Decisões corporativas não efetivas, é claro, todo esse ambiente vai redundar em que as decisões que são tomadas não conseguem atingir o objetivo principal, nem ser executado da melhor maneira. Quer dizer, ela não consegue ser nem eficaz nem eficiente. Vamos conversar agora um pouquinho sobre o cenário de produção no que diz respeito ao grupo de fatores de produção referentes à matéria-prima. Verificamos aqui o desconhecimento do design da decisão corporativa, ou seja, a gente não consegue ter um mapa mental, realmente não. Declaração dos objetivos ou critérios da decisão corporativa incompletos e ambíguos, ou seja, quando o tomador de decisão recebe a decisão para tomar, os objetivos relativos a essa decisão, os critérios relativos a essa decisão não estão bem definidos. Falta de elemento dos propósitos das partes interessadas nos propósitos do negócio. Isso é uma coisa que também acontece muito, apesar de você ter que tomar decisão, as partes interessadas ficam batendo cabeça, porque possuem propósitos diferentes. A ausência de um modelo de informações demandado por cada decisão corporativa. Claro, toda decisão corporativa ela tem objetivos que são demandados e precisa ter informações relacionadas a esses objetivos para que a gente possa trabalhar a decisão a partir daí. Mas, infelizmente, não existe. Né? Os objetivos ainda são mal definidos e o modelo de informações nunca vem informado. Falta de alinhamento do sistema sensorial da empresa, ou seja, os seus fatores ambientais e os modelos de informações de cada decisão corporativa. Ou seja, se o sistema sensorial da empresa é representado pelos fatores ambientais, esses fatores ambientais deveriam ser suficientes em termos de informação para poder atender a demanda das decisões que vão ser tomadas. Infelizmente, isso não acontece. Ou seja, falta informação para pedir, né, para acompanhar, para serem acompanhadas pelos fatores ambientais, e algumas informações que eles acompanham simplesmente não servem como matéria-prima para tomada de decisão. A ausência de informações demandadas pela decisão corporativa. Realmente, algumas decisões você entra muito na incerteza porque não teve aqui as informações necessárias para que você pudesse desenvolver todo o processo decisório. Agora, conversando sobre o grupo de fatores de produção e interfaces, o que a gente percebeu nessa pesquisa durante esses 10 anos foi que não existe uma padronização para a especificação de referências corporativas. E é importante definir o que é referência, né? A referência corporativa, na verdade, ela é um elemento do plano de negócio que tem o seu conceito, as suas relações de causa e efeito e o seu modelo mental bem definidos. Quando a gente consegue definir esses três elementos, a gente passa a chamar o elemento, que era o elemento do plano de negócio, passa a chamá-lo de referência corporativa. E aqui o que a gente está dizendo é o seguinte, não tem padronização para essas referências. Os elementos do plano de negócio, tipo cenários, SWOT, mapa de requisitos, proposta de valor, cadeia de valor, estrutura, competências, best practices, estratégia, tudo isso daqui não tem um modelo mental para que todo mundo possa entender e ver o mesmo fim. A ausência de especificação das referências corporativas, então várias referências estão sem especificação. Não existe histórico de especificação, ou seja, eu não guardo nada que eu utilizei como uma referência corporativa uma hora ou outra e tal, eu não tenho um histórico disso. Eu não tenho um dicionário de conhecimento para cada referência corporativa, por exemplo, um dicionário de estratégia de negócio, onde ali teria dezenas, centenas de estratégias de negócio que poderiam ser utilizadas, reutilizadas e poderiam ser compartilhadas por todo mundo que precisasse definir algum tipo de estratégia. A ausência do histórico de decisões corporativas, de mesmo DNA, ou seja, a gente não tem as mesmas decisões que de mesmo tipo, mesma relevância, a gente não tem um histórico dessas decisões. A gente simplesmente
toda decisão é uma decisão nova e a gente começa do zero. A gente nunca reutiliza nada disso, não aprende com aquilo que já foi feito. E a ausência de um dicionário de decisões corporativas. Falamos aqui do mapeamento das decisões em cada serviço interno processo. E o interessante era conhecer de antemão, né, antecipadamente, sobre todas as decisões que são tomadas em todos os processos da empresa. Infelizmente, o que eu pude perceber é que as empresas não têm isso daí. Elas não conhecem as decisões no contexto de cada processo ainda. Agora vamos falar um pouco sobre o cenário do grupo de fatores de produção, métodos e técnicas. O que a gente percebeu na pesquisa é que não existe uma padronização do processo decisório. Ou seja, repara, existe uma grande diferença entre a produção de decisão e o processo decisório. A produção de uma decisão é um processo todo que envolve vários fatores de produção. Um dos fatores de produção é o processo decisório. Então, não existe um modelo mental de como é que a gente processa a decisão. Nenhuma capitalização de ativos de conhecimento, histórico, experiências, melhores práticas, nada de gestão de conhecimento. Alto volume de retrabalho, porque a gente não reaproveita. Eu citei aqui que todas as decisões são feitas como se fosse a primeira vez. Um alto volume de acesso às experiências não relevantes dos decisores, ou seja, referentes a outros negócios, a outras empresas que eles trabalharam, não em relação à empresa que ele está trabalhando atualmente. Falta de interesse da empresa na efetividade do processo decisório, ou seja, não tem ninguém na empresa medindo aí a eficiência e a eficácia de cada decisão que é tomada na empresa. Quer dizer, a empresa não tem esse interesse formal. A ausência de um procedimento padrão para a documentação do processo decisório não é, cada um documenta como quiser, guarda na sua cabeça e não se incomoda em compartilhar isso com ninguém, não existe essa preocupação. Índice de produtividade baixo no desenvolvimento de decisões corporativas, porque toda vez que eu preciso tomar alguma decisão que vai ser uma decisão lenta, que envolve um estudo maior, eu tenho que começar do zero, eu não sei quais são as informações que são necessárias, eu não sei quais são as interfaces que são necessárias, enfim, eu tenho que construir todo o arcabouço aí para poder tomar uma decisão, e isso aí leva a produtividade muito para baixo. Quando for uma decisão que demanda uma atitude muito rápida, aí a coisa pode pegar. A ausência de agilidade e inovação na adaptação de mudanças do ambiente de negócio. É claro que o ambiente de negócio mudou, ele traz para a gente oportunidades e ameaças, e a gente tem que se posicionar diante dessas ameaças e oportunidades com escolhas, né, com decisões. E essas decisões precisam ser rápidas, mas a gente não tem essa agilidade, ou seja, eu não estou preparado para ter esse julgamento, para me adaptar a uma possível mudança de ambiente. Continuando com o nosso cenário, agora no grupo de fatores de produção referentes à mão de obra, o que a gente percebeu foi um desinteresse em relação ao compartilhamento de conhecimento e experiência, não tem por parte de nenhum líder, gestor, executivo, eles tomam a decisão para eles e tal, porque na cabeça deles, no tácito ali, e infelizmente a coisa fica assim. Alto volume de decisores que desconhecem o universo do negócio, usualmente não possuem o plano de negócio atualizado, ou seja, tem muita gente boa aí que não conhece o plano de negócio da empresa e não sabe, então, qual é a amplitude do seu modelo de negócio, ela não sabe qual é, onde é que está o universo dos elementos do plano de negócio. Então, isso aí é ruim, porque se você é um tomador de decisões e não sabe qual é esse universo, a coisa pode complicar. Impossibilidade da visão sistêmica, claro, se você não conhece o universo, não pode ter uma visão sistêmica. Toma a maioria das decisões corporativas sozinhos, não existe ainda assim aquela intenção de envolver outras pessoas na tomada de decisão, não existe aqui a colaboração, né? Você não usa uma inteligência coletiva, você não pergunta, não consulta, os executivos são muito sozinhos nesse momento. Cada colaborador possui sua própria linha de produção, nós já vimos isso antes, e a crença de que posto de trabalho é capacidade de julgamento. Tem muita gente aí que, quando é alçada a um determinado posto de trabalho gerencial, acha que vai aprender tudo da noite para o dia. Então, se considera a última palavra naquilo, e o que as outras pessoas falam, às vezes, entram por um ouvido e saem pelo outro. Infelizmente, a coisa acontece dessa maneira porque o cara se acha, ele tem o poder da caneta e a coisa fica complicada. Vimos isso em várias empresas. Vamos agora falar um pouquinho do cenário sobre a plataforma de trabalho, o grupo de fatores de produção referentes à plataforma de trabalho.
Não se tem registro de qualquer ferramenta ou sistema de apoio à linha de produção de decisões corporativas, ou seja, e que nós vimos são sistemas transacionais, são sistemas que vão gerar dados e informações, mas isso é só um fator de produção dentro do universo de produção da decisão corporativa. Os ativos de conhecimento gerados pelas experiências dos colaboradores ainda se encontram em meio tácito, ou seja, lá na mente de cada um, na cabecinha de cada um, portanto, sem possibilidade de compartilhamento direto ou público. Baixo índice de colaboração ou participação entre os funcionários da empresa. É verdade, a gente não está estimulando, a gente não tem um ambiente para promover essa participação ou colaboração. Não, pelo menos não vimos isso em empresa nenhuma. Baixa produtividade no desenvolvimento das decisões corporativas por causa do retrabalho, é verdade, sempre tem um custo a mais, né, porque estou fazendo a coisa novamente, sem precisar fazer isso, tudo novamente. Então, maior redundância e desperdício de recursos operacionais, porque não estou reutilizando, né, estou retrabalhando. A ausência de uma estrutura formal para apoio de tomada de decisões, nós procuramos isso muito, né, porque existe uma grande diferença entre o negócio e o design do negócio. O que acontece é que você tem assim, uma estrutura formal para tocar o teu negócio, mas não existe nenhuma parte dessa estrutura formal, nenhuma unidade dessa estrutura formal para ser responsável pelo design do negócio. Aí a coisa pega. Desperdício de recursos em iniciativas desenvolvidas sem as competências adequadas, é verdade, porque se eu não tenho aqui uma estrutura formal, né, um pessoal especializado, né, para poder fazer alguma coisa relacionada ao design do negócio, o que vai acontecer? Eu vou ter várias iniciativas que vão ser desenvolvidas, por exemplo, vamos mapear um processo, vamos elaborar uma proposta de valor, vamos fazer um planejamento estratégico, as pessoas vão fazer. Mas como elas não têm competência para aquilo, não foram treinadas para aquilo, o resultado disso aí pode ser uma roleta russa e pode vir a prejudicar a empresa lá na frente. Vamos conversar agora sobre um outro grupo de fatores de produção, que é referente à mente pessoal e à mente corporativa. Isso aqui é extremamente interessante, foi uma coisa inédita, nova, que nós não vimos em empresa nenhuma, que é a preocupação em você se preocupar com como a decisão é tomada mentalmente, como é que a nossa mente processa as decisões que a gente tem que tomar. Então, vimos um alto nível de incerteza na área de trabalho cognitivo, ou seja, naquelas coisas que a gente precisa ter consciência para poder tomar uma boa decisão. Então, vimos que as referências para que a gente possa tomar decisão não chegam nas áreas de trabalho, na nossa memória de curto prazo. Uso demasiado da intuição em situações que exigem racionalidade, porque eu como não tenho informações, não tenho referências, não tenho interfaces, eu não tenho modelo mental, não tenho representação de nada, não tenho referências corporativas, então eu vou pegar, minha mente vai pegar o que existe lá como experiência já na minha cabeça para tentar me ajudar nesse momento de incerteza. A ausência de percepção das interferências do inconsciente do instinto, a gente vê isso muito claramente, né? Os líderes executivos e gestores, eles não percebem a atuação nos mecanismos cognitivos, ou seja, da utilização de heurísticas, de vieses, de mecanismos de defesa do ego, de emoções. Então, eles não percebem o quanto isso está interferindo na decisão que ele está tomando. Isso aí é uma coisa muito ruim, que nem sempre a decisão resultante dessas interferências vai ser uma decisão boa. Desconhecimento da dinâmica dos processos cognitivos, quer dizer, o processo mental das decisões, como eu falei, as pessoas não sabem como é que a decisão é processada mentalmente, e desconhecimento das principais armadilhas do pensamento, viés da autoconfiança, viés da arrogância, autoconfiança é quando você acha que sabe tudo, e aqui da confirmação é quando você só dá ouvidos para aquelas pessoas que estão apoiando você, que concordam com você. Do custo recuperável é quando você já investiu um determinado valor num determinado projeto e quer continuar investindo, porque não quer perder aquilo que você já investiu, mesmo sabendo que esse processo não vai dar em lugar nenhum. Enfim, todos esses vieses vão estar aqui atuando, né, como uma armadilha de pensamento, interferindo no nosso processo cognitivo, tentando aí arranjar, fabricar uma decisão que nem sempre vai ser uma decisão que possa gozar de muita credibilidade da nossa parte. Agora vamos falar assim, alguma coisa que nós percebemos quanto ao grupo de
fatores de produção relativos a competências. Vimos que a maioria dos gestores nunca teve um treinamento formal em tomada de decisões. Não existe capitalização de conhecimento formal, ou seja, ele guardar todas aquelas decisões que ele tomou para poder dividir, ou compartilhar, ou reutilizar e chamar aquilo de curva de experiência. Existe a crença de que o gestor sempre sabe de tudo, mesmo que tenha apenas um dia na função, é parecido com aquilo que eu falei ainda agora, e é verdade. O cara se tornou gestor, então ele tem que decidir tudo, ele acha que é a última palavra no conhecimento funcional, no conhecimento daquela unidade que ele está tocando. A empresa é refém da capacidade de julgamento de cada colaborador, claro, né, que ela não tem nada mapeado, ela não tem história, ela não tem nada guardado, não tem dicionários, não tem nenhum elemento da gestão do conhecimento para poder utilizar. Então, ela fica muito refém do que está na cabeça de cada um. Isso é uma coisa muito ruim, principalmente porque as pessoas não são eternas na empresa e quando saírem vão levar tudo aquilo que sabem e a empresa fica lesada nesse sentido. Não existe a cultura de aprender com sucessos e fracassos anteriores, realmente a gente não documenta, e quando documenta só sucesso, nunca fala sobre os fracassos. Poucos gestores possuem conhecimentos fundamentais como experiências das partes interessadas, que é a experiência, como é que o cliente, como é que é a cultura do cliente no seu habitat, né, como é que é a cultura dele como é que ele está usando o teu produto, que outras utilizações ele percebeu para o seu produto, não conhece modelos e planos de negócio, quer dizer, não sabe da estrutura, de como é que a gente elabora o modelo ou plano, não conhece nada da escala de design, nem design thinking, que é uma coisa fundamental na modelagem das diferenças corporativas, para que a gente possa estabelecer uma linguagem de comunicação assim, de altíssimo nível entre os colaboradores. Não conhece processos mentais cognitivos, quer dizer, não sabe como é que a decisão é processada na nossa mente e ele vai ter uma grande perda por causa disso. E também não conhece o processo de produção das decisões corporativas. Então, porque como cada um tem uma linha de produção natural, em função da vida que levou, nunca parou para pensar em como é que é o processo da decisão na sua cabeça. Então, portanto, a gente, mais uma vez, fica naquela roleta russa, né, na dependência da capacidade do julgamento de cada colaborador. E, enfim, o último fator de produção, o último grupo de fatores de produção que nós percebemos, vou mostrar para vocês aqui, foi em relação à tecnologia da informação. Vimos que as linhas de produção realmente têm baixíssima produtividade, então é tudo na mão, é tudo sem utilização de nada, sem compartilhamento, sem colaboração de ninguém. Não se tem registro de qualquer ferramenta ou sistema de apoio à linha de produção de decisões corporativas ou gestão de seus fatores de produção. Não existe. O que existe são sistemas transacionais de relacionamento, etc., mas não existe um sistema dedicado exclusivamente ao processo de produção de decisões corporativas. Não vimos em nenhuma empresa. Impossibilidade de acesso à mobilização de qualquer hora ou lugar, ou seja, não existe isso. Você, às vezes, para acessar uma determinada informação, está na sua mesa, ou no seu computador, na sua casa, ou no seu trabalho e tal. Baixo nível de colaboração entre os colaboradores, ou seja, não existe uma interação entre os colaboradores no sentido de explorar uma possível inteligência coletiva, né, através de informações de todos e montar um quebra-cabeça a respeito de determinado desafio, que seja um problema, uma questão ou qualquer outra coisa. E alta dependência do conhecimento tácito dos colaboradores. Mais uma vez, a empresa refém do que os colaboradores possuem na sua cabeça e que ela não criou nenhum mecanismo que pudesse descarregar o que eles têm na cabeça para alguma coisa no meio de compartilhamento público, né, a fim de que pudesse ser reutilizado e ela ganhar uma produtividade com isso, principalmente em relação ao tempo. Bem, pessoal, chegamos ao final do módulo de contextualização. Seria importante você fazer uma profunda reflexão sobre o cenário ou a realidade que a nossa pesquisa revelou. Não importa o que está acontecendo nas outras empresas, focalize o que está acontecendo na sua. Não avance no programa de nivelamento enquanto não estiver sensibilizado o suficiente para o problema que estamos lhe apresentando. Passe para o próximo módulo somente depois de entender como funciona a fábrica de decisões corporativas da sua empresa. Aponte os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, faça leituras complementares, enriqueça seus conhecimentos por meio de discussões com outras partes interessadas, faça pesquisas e observações pessoais inerentes. No próximo módulo, Ecossistema,
Nivelaremos nossos conhecimentos a respeito das principais fontes para a prospecção de oportunidades de negócio. Como criar uma cultura totalmente baseada nos requisitos das partes interessadas. Estarei esperando por você. Até lá.